O lançamento do primeiro trailer do novo filme do Superman, estrelado aí por David Corenswet, gerou muitas reações diferentes entre os fãs. De um lado, há aqueles que acham que a nova versão do Superman traz de volta a essência do personagem, com um tom mais leve e otimista, focado na esperança e no heroísmo. Para esses fãs, a mudança é uma ótima oportunidade de ver um Superman muito mais próximo daquele que os quadrinhos e os filmes antigos nos mostraram, né? Um herói inspirador que representa o melhor da humanidade. Por outro lado, há aqueles que criticam a escolha de tornar o Superman mais caricato e divertido, dizendo que ele perdeu aquela seriedade e profundidade que, por exemplo, tinham sido trazidas pela versão anterior, interpretada pelo Henry Cavill. Esses fãs acham que o novo Superman, né, com seu tom mais leve e sua abordagem mais alegre, não consegue transmitir a complexidade do personagem como a versão do Cavill fazia. Eles preferem o Superman de Cavill, que trazia um clima mais sombrio e reflexivo, né, mais próximo de uma figura séria e até mesmo trágica, digamos assim. E acreditam que a mudança de tom não faz justiça ao herói de verdade. E eu quero trocar essa ideia aqui com vocês porque essa diferença de opiniões vai além de uma simples questão de estilo de filme, né? Ela tem a ver com o que as pessoas esperam de um dos maiores símbolos de heróis da cultura pop e como essas expectativas são moldadas pelo contexto social e psicológico de cada época. Se liga. O Superman, como qualquer personagem que se torna aí um ícone, né? Ele é uma figura que se transforma ao longo do tempo para refletir os valores e as preocupações ali da sociedade em cada tempo. Cada versão do Superman é uma interpretação dos tempos em que ele é criado, e isso acaba moldando as suas características, né? Por exemplo, o Superman de Henry Cavill, sob a direção ali do Zack Snyder, ele estava muito mais imerso em um tom sombrio e sério, né? Algo que refletia um período de grande incerteza na sociedade, especialmente durante ali os anos 2010 até 2013, que é o filme. Tanto que o lançamento do jogo Injustice em 2013 também foi um marco importante para a maneira como o Superman ele foi retratado na mídia e ajudou ali a intensificar a percepção de um Superman mais sombrio e complexo, né? No jogo desenvolvido ali pela NetherRealm Studios, o personagem principal, que é o Superman, ele passa por uma grande transformação após a tragédia de perder a sua esposa, né, a Lois Lane, e também o seu filho ainda não nascido, causada por uma manipulação do Coringa. A dor e o desespero do Superman após essa perda o fizeram ali adotar uma postura muito autoritária, né? Onde ele decide que a melhor maneira de proteger a Terra é governá-las ali com mão de ferro, eliminando qualquer ameaça com violência e tirania. Então, tanto o jogo Injustice quanto o Superman de Henry Cavill no filme Man of Steel, né, eles refletem essa nova era de heróis mais realistas e com erros. Eu acredito que crises econômicas, mudanças políticas e sociais afetaram a maneira como as pessoas viam as instituições e os heróis também. O clima de desconfiança e o sentimento de que as coisas estavam fora de controle na vida real dominaram muitas partes da sociedade, né? E nesse contexto, um Superman que fosse mais sério, com cores mais escuras, né, e uma sensação ali de melancolia, fazia mais sentido. No contexto social, né, o bonzinho demais se tornou algo chato, se tornou algo estúpido, né? Afinal, por que ser bonzinho o tempo todo se o mundo é mau? E isso refletiu na cultura pop. E agora os super-heróis clássicos, né, que faziam ali, em qualquer circunstância, o bem, tornou-se algo careta. E agora os anti-heróis começaram a ganhar mais espaço. O Superman de Man of Steel acabou entrando nesse contexto todo e se tornou mais humanizado, né, com falhas, dúvidas e uma luta constante para encontrar o seu lugar no mundo. Esse Superman do Henry Cavill, ele não era apenas um herói que lutava contra vilões, mas também enfrentava o desafio de ser aceito pelas pessoas. Ele não era visto como o símbolo de esperança que tradicionalmente o Superman é, mas como uma figura que trazia consigo ali o peso da responsabilidade de ser muito diferente. E esse Superman, né, que ele ali muitas vezes isolado e introspectivo, ele representava uma visão de mundo onde heróis não são compreendidos, né, onde os símbolos da bondade e coragem
pode ser visto como desconfiança, algo muito presente em uma sociedade cada vez mais cínica e desconfiada. A gente pôde presenciar isso no filme Batman vs Superman, por exemplo, né? O Batman totalmente contra o Superman e a sociedade ali em volta também. Pô, o que esse alienígena tá fazendo aqui? Esse tom mais sombrio e realista da versão do Henry Cavill, esse Superman ele falava diretamente com as inseguranças de muitas pessoas daquela época. Quando o mundo tá numa crise e uma sensação de que, pô, a sociedade tá se fragmentando, a ideia de um herói que também questiona a sua existência e lida com as dificuldades de ser aceito, parece ali mais alinhada com a realidade de muitos indivíduos da vida real. Mas nem só isso, eu entendo que realmente um personagem mais pé no chão, mais sombrio, mais realista, é mais fácil das pessoas se identificarem do que aquele Superman que, pô, é o intocável, é o bonzinho demais, independente de qualquer coisa, ele vai continuar do bem. E para essas pessoas, um Superman que estivesse em dúvida sobre o seu papel no mundo, né, que enfrentasse dificuldades para ser compreendido de fato e aceito, fazia sentido e se conectava com as suas próprias lutas internas, né? Assim como o Homem-Aranha sempre foi, cara. Apesar de sim, ele ainda ser o herói bonzinho e tudo mais, ele ainda era um cara cheio de falhas, com problemas humanos, como pagar o aluguel e trabalhar ganhando pouco. Mas além disso, tá, é importante considerar que muitos fãs do Henry Cavill não estão apenas defendendo uma versão específica do Superman, mas também sentem que o ator nunca teve a chance de explorar todo o potencial do personagem nos cinemas. E isso realmente aconteceu, né? As várias mudanças nos bastidores da Warner Bros. E as mudanças de direção para os filmes ali do DCEU impediram que o Superman do Henry Cavill fosse plenamente desenvolvido, né? E embora muitos vejam o Henry Cavill como um excelente Superman, infelizmente ele realmente não teve oportunidade suficiente para mostrar todas as camadas e complexidades do herói que estavam sendo pensadas ali pelo Zack Snyder também. A ideia na minha cabeça era clara, né? Começava ali, pô, com o início do Superman mesmo, com ele tendo todos esses problemas até psicológicos, ele tentar entender o seu lugar no mundo e tudo mais, e aí passa por Batman vs Superman, onde outros heróis enxergam ele como uma ameaça, onde tudo é muito mais sombrio, as cores, elas são mortas. Ele acaba morrendo logo nesse filme, e depois ele volta em Liga da Justiça, e quando a gente acha que realmente a gente vai ver aquele Superman que todo mundo queria ver, o cara não consegue mais esse papel, tá ligado? Ele não consegue mais desempenhar esse papel em nenhum outro filme. E pros fãs, né, essa versão do Henry Cavill ainda tem muito a oferecer, e a falta de uma história completa e consistente faz com que muitos sintam que a versão dele nunca teve ali o reconhecimento que merecia, né? E isso é fato, a gente tem essa sensação de que ficou incompleto. Então é como se, pô, tivessem cortado aquilo que a gente gostava no meio e do nada, ó, toma, tem outro Superman chegando. Então eu consigo entender aí essa galera que tá meio relutante ainda sobre o Superman do David Corenswet. E na minha cabeça faz total sentido, tá? Eu realmente entendo. Pô, imagina, por exemplo, a geração mais nova. Cresceu com esse Superman do Henry Cavill, né? Cresceu vendo isso, essa forma do Superman. E do nada muda bruscamente. Agora é tudo colorido, agora ele tem um cripto. Realmente é de se estranhar. No entanto, o novo Superman do David Corenswet, ele surge em um momento diferente também. Em um contexto onde muitas pessoas buscam uma visão mais otimista e esperançosa. O mundo atual, né, ainda enfrenta desafios, mas tem um desejo crescente aí por símbolos de esperança e confiança, né? Pô, porque para pra pensar, uma época marcada aí por divisões, incertezas e até mesmo uma sensação de desesperança para muitas pessoas, o novo Superman, com o seu tom mais leve e sua energia positiva, é visto sim como uma forma de reviver o ideal do herói que acredita no melhor da humanidade. Para os fãs desse Superman mais alegre, ele é a personificação da esperança, da bondade e da confiança de que o bem pode triunfar mesmo em tempos muito difíceis. Do ponto de vista psicológico, essa mudança de tom aí no Superman pode ser explicada pela forma como as pessoas lidam com as suas próprias emoções e percepções do mundo. Quando a sociedade enfrenta tempos de crise ou dificuldade, muitas pessoas buscam heróis que compartilhem de suas próprias frustrações e complexidades, né? Como o Superman de Henry Cavill. Ou então como figuras públicas da nossa própria vida real. Por outro lado, o Superman do David Corenswet
busca resgatar uma versão mais próxima das raízes do personagem, né? Aquela de um símbolo de esperança mesmo, justiça, altruísmo. O tom mais leve e caricato, né, contendo ali o Krypto com roupas bem saturadas, é um reflexo de um desejo coletivo aí por um retorno a valores mais otimistas e mais felizes. E é fato, a gente vive atualmente um período de polarização e desafios, né? E tem uma busca crescente por símbolos de esperança. Pessoas que possam, mesmo em tempos difíceis, transmitir a ideia de que o bem pode triunfar. E no fim é aquilo que eu falei, né? O Superman do David Corenswet, ao contrário do seu antecessor, é a personificação dessa força de esperança em um cenário mais colorido e luminoso. Existem outros heróis ali também, caricatos, como o Guy Gardner. Para muitos, esse novo Superman é a oportunidade de reconectar a uma figura que representa o melhor da humanidade, com uma energia positiva que pode restaurar a confiança e a sensação de comunidade. Mas uma coisa é certa, tá, pessoal? Em tempos de incerteza como os atuais, a busca por heróis aí que exalam uma moralidade clara e inspiradora se torna mais intensa. E não só nesse contexto social e econômico não, tá? Não só na vida real da gente aqui, mas também a do entretenimento. A gente tava precisando voltar para a era dos filmes de super-heróis, né? A gente sabe que de uns anos pra cá, principalmente depois de Ultimato, a gente viu coisas de super-heróis ali horrendas, preguiçosas, feitas de qualquer jeito, e isso desanimou a galera demais. O novo filme do Superman vem com a missão de tentar reerguer isso, principalmente ali pro lado da DC, né? Mas dando certo, até a Marvel ganha com isso, porque os olhos do público tendem a voltar a olhar pros filmes de super-heróis. Porque infelizmente chegou num momento em que a galera tava tipo assim, pô, eu acho que eu não gosto mais de filme de super-herói, eu acho que eu não quero mais ver filme de super-herói. Mas é aí que todo mundo se engana, né? A gente ainda quer ver os filmes de super-herói, só que a gente quer ver filmes bons. A gente não quer ver filmes ruins, e quando vem filme ruim um atrás do outro, é claro que a gente vai desanimar. Bom, no fim das contas, a reação mista ao novo Superman é totalmente compreensível e válida, tá? Cada geração de fãs e mesmo os diferentes grupos dentro de uma mesma geração também buscam um herói que, pô, se alinha ali com as suas próprias necessidades ou então somente por gosto pessoal mesmo, e tá tudo bem. O Superman do David Corenswet oferece um novo caminho ali de otimismo e esperança. No entanto, a figura do Henry Cavill, com a sua carga emocional mais densa e reflexiva, permanece como uma versão que nunca teve a chance de se expressar plenamente. Sério, eu gosto muito da versão do Henry Cavill. Ele trouxe muitas coisas importantes e que acrescentaram ali ao personagem, tá? Foi uma fase que foi necessária até para atrair novos fãs. Ambas as versões, elas possuem o seu valor, e por mais que os tempos mudem, Superman, cara, é o Superman, ele continuará sendo a figura mais desafiadora que a gente vai ter ali no filme de super-herói, né? Através da esperança ou da luta contra as suas próprias sombras. É o Superman. Superman é o meu super-herói favorito, tá? E querendo ou não, o herói mais importante da história dos quadrinhos também. O que eu quero ver é ele sendo bem trabalhado e sendo bem desenvolvido. Cada vez que o Superman é bem trabalhado, mais pessoas gostam do personagem e mais ele volta a ser ali o grande símbolo que ele já foi há anos atrás. Por exemplo, Superman e Lois é uma série que trabalhou uma visão nunca vista antes do Superman em live action e que entregou ali um trabalho excelente, fenomenal. Então, no fim das contas, né, no contexto geral, não importa muito como farão, o que importa é que seja bem feito. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou desse primeiro trailer do novo Superman que vai estrear em 2025. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.